Olá, lindonas, eu sou Kátia Bruno, do Mulheres Forjadas pela Palavra. Estamos no 32º dia da jornada O Desafio de Amar. Vamos lá? O amor satisfaz as necessidades sexuais. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Algumas pessoas acreditam que a Bíblia não tem nada de bom para dizer sobre sexo, como se tudo o que Deus quisesse fosse nos dizer quando não fazê-lo e com quem não fazê-lo. Na realidade, contudo, Deus tem grandes coisas a dizer a respeito do sexo e da bênção que ele pode ser para ambos, marido e esposa. Mesmo os limites e as restrições são maneiras de Deus manter a nossa experiência sexual em um nível muito mais elevado do que os anunciados na televisão e nos filmes. No casamento cristão, o romance deve prosperar e florescer. Afinal de contas, ele foi criado por Deus. É tudo uma questão de celebrar o que Deus nos deu, nos tornando um com o nosso cônjuge, enquanto, simultaneamente, alcançamos pureza e santidade. Ele se alegra em nós quando isso acontece. Cantares de Salomão, por exemplo, apesar de ser frequentemente interpretado de forma incorreta, como nada mais que uma alegoria da paixão de Deus por seu povo, é, na verdade, uma linda história de amor. Ele descreve o ato sexual entre o marido e a esposa em detalhes poéticos, mostrando como um corresponde ao outro. Ele expressa como a honestidade e o entendimento em assuntos sexuais levam a uma vida segura de amor. É verdade que o sexo é apenas um dos aspectos do casamento. Contudo, com o passar do tempo, um de vocês dará mais importância a ele do que o outro. Como resultado, a natureza da unidade como homem e mulher estará ameaçada e em perigo. Mais uma vez, o fundamento bíblico do casamento foi originariamente expresso na criação de Adão e Eva. Ela foi feita para ser alguém que o auxilie e o corresponda. Gênesis 2:18. A unidade do relacionamento deles e de seu corpo físico era tão forte que foram considerados como uma só carne. Gênesis capítulo 2 e versículo 24. Esta mesma unidade é a marca de todo casamento. No ato do romance, unimos o nosso coração um ao outro em uma expressão de amor que nenhuma outra forma de comunicação pode atingir. É por esta razão que o leito conjugal deve ser conservado puro. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Esta mesma experiência não é para ser compartilhada com mais ninguém. Entretanto, nós somos fracos. E quando essa necessidade legítima é invalidada, quando é tratada como sendo egoísta, como sendo uma exigência do outro, nosso coração está sujeito a se afastar do casamento, tentado a preencher esse desejo em algum outro lugar
de alguma outra forma. Para agir contra essa tendência, Deus estabeleceu o casamento com a mentalidade de uma só carne. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Também, da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. O sexo não é para ser utilizado como uma negociação. Ele não é algo que Deus nos permite reter sem consequências. Apesar de existirem abusos a esse padrão projetado divinamente, a essência do casamento é a de nos dar ao outro para satisfazer sua necessidade. O sexo é uma oportunidade dada por Deus para cumprir esse propósito. Então, não se recusem um ao outro. A Bíblia adverte, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Você é a única pessoa chamada e designada por Deus para satisfazer as necessidades sexuais do seu marido. Se você permitir que a distância cresça entre vocês nessa área, se você permitir que a rotina tenha lugar em seu casamento, você está tomando algo que, por direito e exclusivamente, pertence ao seu marido. Se você permitir que seu marido saiba, através de palavras, ações ou falta de ação, que o sexo não precisa ser mais do que você quer que seja, você rouba dele o sentido de honra e ternura que foi estabelecido por ordem bíblica. Você viola a unidade, uma só carne do casamento. Então, seja você aquela que se vê como o que está sendo privada, ou aquela que admite estar privando o outro. Saiba que o plano de Deus é que você e seu marido encontrem o equilíbrio e cheguem a um acordo. Mas saiba também que o caminho para que cheguem até lá não é alcançado com reclamações, argumentações e mau humor. O amor é a única maneira de restabelecer a união apaixonada entre vocês. Cada um dos aspectos que o desafio de amar aborda, paciência, bondade, generosidade, atenção, proteção, honra e perdão, terá um papel na renovação da intimidade sexual de vocês. Quando o amor de Cristo é a fundação do seu casamento, a força da amizade e a relação sexual podem ser experimentadas a um nível que o mundo nunca conhecerá. Vocês foram comprados por um alto preço. Deus declarou, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Ele colocou o seu amor em você e fez tudo para lhe fazer desejá-lo. Agora é a sua vez de pagar o preço do amor para ganhar o coração do seu marido. Eita glória! Quando agir assim, você sentirá a felicidade absoluta que flui quando o sexo é feito por todas as razões corretas. E como se não fosse suficiente, você também terá a oportunidade de glorificar a Deus com seu próprio corpo. Que lindo isso! 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Desafio de hoje. Se for possível, relacione-se sexualmente com o seu marido.
Faça isso de maneira que honre o que o seu marido lhe disse ou deixou implícito a respeito das necessidades dele em relação à sexualidade. Peça a Deus para que esse momento seja agradável para os dois e para que também seja um caminho para uma intimidade cada vez maior. Anote no seu caderno quando o desafio de hoje estiver completo. Responda as seguintes perguntas: essa foi uma experiência satisfatória para você? Se não aconteceu da maneira como você esperava, o que você acha que está dificultando a situação? Você já se comprometeu em levar isso a Deus em oração? Se foi bênção para os dois, o que você pode aprender com isso para o futuro?